Obrigado ao professor Zair. Obrigado a vocês todos pela presença neste momento. Conforme disse o professor Zair, a Universidade Positivo está lá, naquele campus conhecido lá no Campo Comprido, Ecoville, se misturam aquelas duas áreas. Temos algumas outras unidades aqui na cidade, basicamente do Centro Tecnológico para os cursos superiores de tecnologia. Temos uma unidade na SIC, que é uma unidade própria, imóvel próprio, 1.100 alunos. Temos uma outra unidade na Vila Auer, que montamos com um pouco de preocupação que pudesse não dar certo e prosperou, basicamente também para cursos superiores de tecnologia. Só um parênteses: os cursos superiores universitários no Brasil são divididos em três. Os bacharelados, medicina, engenharia, direito, economia, são bacharelados. As licenciaturas, licenciatura em letras, licenciatura em química, licenciatura em matemática, e os cursos superiores de tecnologia, muito conhecidos como tecnólogos. Tecnólogo, na verdade, é o título dado a quem faz um curso superior de tecnologia. O governo brasileiro inventou essa modalidade de cursos superiores de tecnologia para dar cursos mais curtos. Os cursos de bacharelado têm no mínimo 4 anos, direito, engenharias tem 5 anos, medicina 6 anos, mas os cursos superiores de tecnologia podem ter 2 anos, 2 anos e meio, 3, porque eles são basicamente aplicados. As unidades externas que nós tínhamos até então eram apenas para cursos superiores de tecnologia, os tais tecnólogos. E temos então essa unidade na SIC, de que falei, uma na Vila Auer, temos aqui na Ângelo Sampaio, à noite funciona lá a universidade com cursos superiores de tecnologia, durante o dia um colégio do Grupo Positivo. E neste ano, um dos sócios do Grupo Positivo construiu essa obra. Aqui já foi o antigo Cine Plaza, e é um imóvel de frente não muito grande, mas bastante comprido, por isso abrigava um cinema. Muito lá no passado, um sócio do Grupo Positivo comprou esse imóvel, deixou aqui, valorizou-se, depois alugou para uma igreja, e neste ano tudo foi demolido e foi feito este prédio exclusivamente para a Universidade Positivo. Então o prédio é todo da Universidade Positivo alugado, ele pertence a um dos sócios do grupo, e aqui então vários cursos vão existir. Pois bem, uma primeira observação que eu faria é que é normal nas faculdades, centros universitários, universidades, que o grande uso ocorra durante o dia, pela manhã, e à noite. Então, a universidade, por exemplo, lá, aquele campus imenso que nós temos, acaba funcionando com uma certa pressão de pessoas, tudo lotado, de manhã e à noite. À tarde, há uma certa ociosidade. Então, muitas salas vazias, muitos espaços vazios. E aqui acabaria não sendo diferente. Então, nós já temos 1.000 alunos nesse prédio, durante a manhã e à noite. À tarde, um pouco mais tranquilo. Tudo isso nos levou a pensar o que fazer com toda essa infraestrutura à tarde, no período da tarde. E estamos aí com uma série de atividades de natureza educacional, de natureza cultural, de natureza científica e técnica, pensando para ir ocupando essas estruturas. Pois bem, o professor Zair, que tem uma função lá de dirigir o curso de Educação Física, é o coordenador do curso, dirige também alguns cursos de pós-graduação, chamado Lato Sensu, que são cursos de especialização, e dirige uma série de projetos, inclusive alguns vinculados a crianças, outros vinculados a jovens, e agora entrando na outra ponta de nossas idades. Pois bem, e ele então montou todo esse trabalho, ele e a equipe dele são os responsáveis pelo mérito. A nós, da direção da instituição, do Grupo Positivo, só coube apoiar e prover os recursos necessários para que eles então desenvolvessem esse trabalho. E aí ele me pediu, me deu um dado tempo, que eu falasse alguma coisa vinculada a essa questão da maturidade.
Eu costumo dizer que nós vivemos muito de slogans, frases de efeitos e rótulos. Então nós costumamos rotular tudo. É um hábito. E muitas vezes o rótulo já começa a perder esse significado. Por exemplo, essa expressão terceira idade pressupõe que a humanidade possa ser dividida em 3 idades, primeira, segunda e terceira, porque não se fala em uma quarta. Mas essa conversa nasceu no tempo em que a expectativa média de vida da humanidade era muito menor. Muito menor. Deixe-me abordar um pouco esse aspecto da terceira idade, da maturidade, sobre 2 vertentes. Uma vertente sociológica e uma um pouco individual, psicológica e individual. A humanidade tem uma história muito curiosa. Quando Jesus Cristo andou aqui pelo planeta Terra, a população do mundo, segundo uma informação que é dada pelo Vaticano, a população do mundo era de 200 milhões de habitantes. Está lá no Vaticano registrado que a população da Terra era por aí. 200 milhões de pessoas quando nós começamos a contar, né? Há 2015 anos. Dado o lento desenvolvimento da ciência, da tecnologia, dos conhecimentos, a humanidade levou até o ano de 1830, agora, não tem 200 anos, para chegar a 1 bilhão de pessoas sobre o planeta Terra. Porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta e a expectativa média de vida era muito baixa. Essa conversa de olhar uns retratos de uns filósofos, uns pensadores, uns políticos muito velhos, há 100, 200, 300 anos, isso é a exceção, não é a regra não. Pois bem, essa época, 1830, coincide com a primeira grande revolução tecnológica. A humanidade tem uma história muito curiosa. Há 10 mil anos, a humanidade girava em torno de 20 milhões de habitantes. 20 milhões de 2 populações do Paraná. Menos, o Paraná tem 11 milhões. A população do planeta Terra há 10 mil anos era mais ou menos isso. E a humanidade esteve para desaparecer. Não desapareceu porque ela inventou uma coisa chamada agricultura. Porque até então, o ser humano vivia de coletar frutos, caçar animais e pescar nos rios e mares. Era disso que a humanidade vivia. A luta do ser humano era gastar toda a sua energia enquanto acordado, porque tinha que repousar, caçando, pescando e coletando, e não passava muito disso. A humanidade, então, há 10 mil anos, quase desapareceu, porque começou a esgotar-se a possibilidade de sobrevivência e expansão da humanidade por meio de caça, coleta e pesca. Aí inventaram a agricultura, que ao contrário do que muita gente pensa, é uma invenção das mulheres. Foram as mulheres que inventaram a agricultura. E sabem por quê? Porque quando as tribos começaram a se formar, o homem saía para caçar, coletar e pescar, e quem trabalha demais não tem tempo de pensar, e as mulheres ficaram em casa cuidando das crianças e das flores. E de repente começaram a perceber que algumas flores apresentavam uma situação curiosa. A flor caía no solo e nascia um pé novo. E aí começaram a pensar, pera lá, será que o milho e a mandioca também podem se multiplicar? A agricultura foi inventada, percebeu-se que lançando sementes sobre a terra, mais alimentos poderia ser produzido, e aí a humanidade resolveu uma grande parte do seu problema, e foi. Há 10 mil anos, a humanidade cresceu um pouco mais, porém, há 5.500 anos, a humanidade deparou-se com outro abacaxi, que era o fato de que a terra começou a se desgastar pelo uso, e a agricultura começou a exigir novas terras, já que não havia ciência capaz de repor, digamos assim, as condições de produção daquela terra desgastada. Mas naquela época, o ser humano só tinha 2 formas de se transportar: pelos pés, andando, ou trepando num tronco de uma árvore e descendo os rios. Nada mais que isso. E a humanidade teve uma sacada. Inventou de domesticar um animal que fosse forte, que pudesse servir para transportar pessoas e cargas, e domesticar o cavalo. E a domesticação do cavalo
É a segunda grande revolução tecnológica, a coisa de 5.500, 6.000 anos. E aí a humanidade usou o cavalo para transportar as pessoas e para transportar cargas. E aí foi possível, então, criar-se a cidade, criar-se o mercado, no qual as pessoas trocavam as mercadorias. E assim foi. Dali para frente, a humanidade desenvolveu outras coisas, outros métodos de produção, porém muito pequenos, muito simples. No ano de 1830, nós temos uma marca fundamental, que é a Revolução Industrial. Temos a primeira grande revolução tecnológica. E essa primeira grande revolução tecnológica tem uma marca principal. Há outras marcas, mas a marca principal é a invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor permitiu o aparecimento da estrada de ferro, do trem de ferro e do navio a vapor. Mais adiante, a indústria têxtil, movida a máquinas que derivaram dessa própria invenção, e aí a humanidade experimentou toda uma grande revolução nos métodos de produção, na geração de mercadorias, alimentos. A humanidade pôde perceber que dava para melhorar de vida, porque até então, eu estou falando de menos de 200 anos atrás. É muito pouco tempo. E a humanidade atingiu 1 bilhão em 1830. Apenas essa primeira grande, moderna revolução tecnológica, a invenção da máquina a vapor, permitiu à humanidade uma expansão. E aí, reduzindo a mortalidade infantil, aumentando um pouco a expectativa média de vida, a população da Terra chega a 2 bilhões em 1930. Agora, em 1930, o mundo chegou a 2 bilhões. 1960, 30 anos depois, 3 bilhões. 1975, 4 bilhões. 15 anos depois. Viramos o ano 2000, um ano muito simbólico, com 6 bilhões e 300 milhões de habitantes sobre a Terra, que não aumentou, não esticou. No dia 30 de outubro de 2011, a ONU anunciou: nasceu o bebê de número 7 bilhões. 30 de outubro de 2011. Já estamos perto de 7.400. Daqui a 35 anos, 2050, seremos 9 bilhões e 400 milhões. Pois bem, por que é que isto foi possível? Por exemplo, no ano de 1900, uma pessoa que nascia no Brasil, deixe-me dar um corte aqui, entre 1860 e 1900, a coisa de 115 anos, a humanidade inventou uma segunda moderna revolução tecnológica. E essa fez toda a diferença. Essa revolução tecnológica, segunda, 1860 a 1900, tem várias marcas importantes. Eu destaco 3 que são as mais importantes. Primeiro, a invenção de uma coisa hoje banal: a água tratada encanada, que reduziu brutalmente a mortalidade infantil. A água encanada. Isso é uma revolução que tem 150 anos, 140. Segunda invenção dessa revolução tecnológica foi o motor a combustão interna, esse que movimenta nossos automóveis. Esse motor a combustão interna fez surgir a grande indústria do petróleo, porque é movida a petróleo. Mas a maior de todas as marcas dessa segunda grande revolução moderna, tecnológica, é a invenção da eletricidade. Eletricidade. Esta foi disparadamente a maior invenção de todos os tempos, a eletricidade, que deu margem a todo um progresso científico em várias áreas. Nós temos depois uma terceira moderna revolução tecnológica, que tem uma marca dos anos 60, agora, que é a invenção do computador. Mais adiante a internet acoplada ao computador, e mais adiante a telefonia móvel, celular. Essa terceira revolução tecnológica é importante, é fundamental, mas não teve a mesma importância da segunda, essa que inventou a eletricidade.
O que aconteceu foi que, em 1900, já com a segunda moderna revolução tecnológica em andamento, motor a combustão interna, a água tratada e a eletricidade, a humanidade percebendo que dava para produzir muito mais, em menos tempo. Portanto, o ser humano começou a perceber que a vida dava para ser mais do que a simples procura por alimento, o abrigo e o repouso. Pois bem, em 1900, uma pessoa que nascesse no Brasil tinha uma expectativa média de vida, há toda uma maneira de calcular isso aí, de 33 anos. 33. A Europa, desenvolvida, Inglaterra, Alemanha, Holanda, França, aquela região da Europa desenvolvida, a expectativa média de vida no ano de 1900, há 115 anos, apenas 115 anos atrás, era de 46 anos. Na Europa, o Brasil, América Latina, atrasado, muitos problemas, muita pobreza, a expectativa média de vida era de 33 anos. E aí falava-se em terceira idade. Mas qual era a terceira idade? E há várias histórias, eu tenho um tempo limitado aqui, mas vou contar algumas para vocês dentro do meu tempo. O IBGE, em 2010, fez o grande recenseamento da década. Ao terminar o recenseamento, o IBGE localizou uma informação que chamou a atenção dos especialistas em demografia, em assuntos populacionais, que foi o fato de que constatou-se que a expectativa média de vida do povo brasileiro, apesar da violência, apesar da pobreza, apesar dos vícios, apesar, já tinha atingido 73 anos, 73,1. Em 2010, o IBGE revisou as informações, recalculou, consolidou e divulgou em 2012 como sendo pura verdade. 73, para um país em que a expectativa média de vida em 1900 era de 33 anos, chegar em 2010 uma expectativa de vida de 73 anos, média, foi um progresso monumental. Média é sempre um número que tem algo acima, algo abaixo. Não existe média. Por exemplo, um aluno que faz 3 provas, tira 8, 8, 8. 8 na primeira, 8 na segunda, 8 na terceira. Qual é a média? É 8. Mas ele pode tirar 7 em uma, 8 na outra, 9 na outra, média é 8. Então essa expectativa média de vida de 73 anos do povo brasileiro em 2010 é porque muita gente já estava vivendo mais que 73 anos, muita gente vivendo menos, a média deu 73. Eu estou vendo que há muitas mulheres aqui. Há um detalhe nessa informação do IBGE. O IBGE marcou lá o seguinte: a média de vida de 73 anos estava distribuída assim. A expectativa média de vida era de 77 anos para as mulheres, 69 anos para os homens. Em geral, os homens têm uma expectativa média de vida menor do que as mulheres. Eu vou voltar a esse tema, mas deixe-me retornar ao tema de 1900. A expectativa média do povo brasileiro era de 33 anos. De vez em quando